Estamos aqui, meus queridos, com a história da Juliana Kelly, seresteira, daqui de Santa Maria da Boa Vista. E ela estava nos falando da infância, das traquinagens que fazia. E agora eu vou fazer uma pergunta, minha amiga. Você olhando para a sua infância, pensando assim nas traquinagens que você fazia, como você pensa agora a Juliana sendo mãe? A Juliana sendo mãe, se preocupa. Se preocupa. É, ele já, da barriga, ele já mostra que vai ser uma criança muito ativa. Eu sempre fui muito ativa. E isso, para mim, é um sinal muito positivo. Mas, com certeza, ele nascerá tendo a consciência de que ele é livre para fazer boas escolhas, claro. Mas, se for da vontade, né? Se tiver dentro do coração dele de cantar, que ele cante. Se for tocar, que ele toque. E se for fazer outra coisa totalmente diferente, que faça, desde que seja para o bem dele e da sociedade também, né? Porque, assim, eu fui criada num ambiente em que a gente buscou sempre o bem da família, mas também contribuir para o bem da sociedade, sabe? Eu acho que o mundo hoje precisa disso, de pessoas que tenham esse olhar sensível também para a comunidade. Muitas vezes tem pessoas que chegam para a gente e apenas num bom dia que a gente dá, num abraço que recebe, é que transforma toda uma história, né? Eu já passei por algumas situações singelas de pessoas que chegavam apenas para pegar uma informação e ali a gente desenvolveu uma conversa, uma atenção que se dá e a pessoa automaticamente, naturalmente, já desabafava, né? Dizendo que precisava daquela atenção para poder conseguir levar o dia adiante, que às vezes está passando por algum problema e não tem abertura para falar. E a gente muitas vezes tem essa missão, né? E não percebe. E eu acho isso muito gratificante. Eu espero que meu filho ele cresça com isso, sabe? De que ele não é obrigado a nada, mas também a gente, enquanto ser humano, a gente tem essa missão de ser receptivo, ter amor ao próximo e contribuir com o melhor que a gente tem. Ai, que lindo. Eu fiquei com a palavra que você falou, que o seu filho tenha consciência de que ele é livre. Como que a Juliana entende a palavra liberdade, Juliana? A Juliana, ela entende a palavra liberdade como um sentimento de pertencimento, né, ao lugar que a gente vive, as pessoas que a gente se relaciona, a forma como a gente lida com os desafios do dia a dia, a abertura que a gente tem para fazer aquilo que a gente ama de verdade. No meu caso, foi a música, né? Dentre tantas outras coisas que eu consegui fazer, a música foi a que me conectou com tudo aquilo que eu sou. E meu filho, na questão de ser livre, ele vai precisar descobrir isso, né? Seja através da música, da cultura, do trabalho, mas que seja algo positivo. Não só para a questão pessoal, mas também para a questão coletiva, né? Eu acho que isso é fundamental, enquanto nós, seres humanos, como pessoa. Você dá um sentido muito bonito à palavra família. Desde o início eu vejo que você fala muito, tudo isso eu aprendi na minha família, convivendo com a minha família. E eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre a sua família, sobre os seus pais, porque eu vejo que eles, o olhinho dela brilhou, gente, agora. Eu vejo que eles trazem uma mensagem muito forte. Eu nem os conheço, mas só... Ai, desculpa, Ju. Desculpa, Ju. Não, sem problema. Mas isso me deixa ainda mais emocionada também. Ela falando assim, gente, o olho dela brilhando. Então é muito bom quando a gente encontra pessoas assim, Ju, que vê esse valor que a família tem e que traz esses valores que aprendeu com a família para a sua vivência, para a sua vida.
Em tudo que você está me contando, eu só vejo você dizer assim, a minha família me moldou. Eu cheguei aqui por conta da minha família. Então, eu tenho certeza que você foi criada num lar com muito amor, com muito senso de responsabilidade, com muita liberdade para deixar as pessoas daquele lar florescer nos caminhos que elas escolherem. Então, isso me deixou muito feliz. Por isso que eu fui apressada a te perguntar sobre a sua família. Não, aí eu gosto muito de falar sobre família, né? Na realidade, durante nossa trajetória de vida, a gente nunca pertence a uma única família, né? Nós vamos construindo as nossas famílias. Nossa equipe de trabalho é uma família. Um grupo de seresteiras, para mim, é uma família. A nossa família materna, né? Materna, é família também. E o lar que eu cresci, realmente foi, assim, eu tive boas memórias, né? Meus avós me criaram, como eu já falei anteriormente. Mas minha casa sempre foi muito cheia, sabe? Muitos tias, tenho mais 3 irmãs, meus sobrinhos, meus avós, que são vivos, graças a Deus, até hoje, né? E a casa muito cheia, barulhento o tempo todo. E lá em casa, só eu canto. O interessante foi isso, que só eu canto. Eles não cantam, mas gostam muito. Sempre, minha infância eu tive contato com discos de vinis, de Caetano Veloso, de Roberto Carlos. Então foram músicas que já foram adentrando na minha infância e hoje refletem também na serenata, né? Eu me sinto muito ambientada. Me leva àqueles tempos de, de descobrimento, né? Das coisas boas da vida, né? Que são a música, né? Na verdade. Como eu já falei, não tem como eu não falar de família, nem de sentimentos se eu não envolver a música. Porque pra mim eu sou suspeita de dizer, né? Não... Então eu acho que a gente sempre vai voltar a esse ponto, ao que nos leva a ser reconectado com o que vivemos, o que pretendemos viver e o que projetamos, né? Minha família, ela é minha base. Sem a minha família eu não conseguiria nada. Sabe, o que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, vem da minha família. Então, eu fui criada a ser do âmbito familiar mesmo, sabe? Hoje eu fico me perguntando, se eu mudar de casa, como é que eu vou fazer? Só eu, um filho e meu marido. Se eu fui criada numa casa cheia de gente. Mais de 10 pessoas, todos morando juntos. Daí você já imagina, né? É interessante isso, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz, porque a família que eu quero construir se baseia naquilo. Obviamente a gente sempre tem aquelas questões a serem melhoradas, né? Mas assim, eu não tenho nada a reclamar, só agradecer. Eu sou muito grata a Deus por que eu vivenciei, porque tudo que eu tive, tudo que eu vivi, serviram de aprendizado para moldar a Juliana de hoje, né? E é isso. Essa sou eu. Maravilhosa. Obrigada, nós somos, E me deixa emocionada a leveza que você fala. A gente tinha 10 pessoas morando na mesma família, sabe? E eu fiquei imaginando essa convivência, porque às vezes a gente não consegue viver harmonicamente com uma pessoa morando com a gente, né, Juliana? E você falou assim, 10 pessoas convivendo, assim, só o jeito de você falar, a gente consegue sentir que apesar de todo desafio que a convivência nos traz, Sim. era uma convivência muito boa. Sim. É uma convivência muito boa. E até hoje, aqueles que se mudaram para suas casas, para construir suas famílias, hoje virou ponto de encontro. A casa dos meus avós virou ponto de encontro da família. Então, assim, por mais que a gente tenha se separado, se assim posso dizer, né? A gente nunca se separou de verdade. Então todo mundo tá ali, centralizado. A gente sempre tem aqueles cafés da tarde,
junta a família toda, os sobrinhos, os netos, os bisnetos. Então é aquela farra gostosa. Já deu pra sentir aí, né? Até eu fiquei com vontade de ir pra esse café da tarde com a Juliana. Tá aí, gente, a história belíssima da nossa querida seresteira, que nos recebeu com tanto amor, com tanto carinho, desde o nosso primeiro contato. E eu quero lhe agradecer, Juliana, pela recepção, pelo seu carinho, pela sua atenção, que foi muito além dessa entrevista, mas a gente não vai contar aqui. Foi muito além dessa entrevista. E eu queria pedir que você desse uma palhinha pra gente, claro, né? A gente tá com uma cantora e não vai pedir um negócio desse. Mas antes, vou pedir aqui pra meu ajudante pra trazer uma lembrancinha que a gente vai dar teu programa pra Juliana, porque a gente tá ficando chique agora, Juliana. Eita, me senti privilegiada. E a gente vai trazer uma lembrancinha pra você. Mas muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Sejam bem-vindos de volta, né, a sua Tá aqui, ó, o nosso troféu Mulheres Arretadas, pra você obrigada. Que é uma mulher arretada, Juliana. Obrigada. E, por favor, encerre cantando pra gente. Nossa, eu fiquei muito emocionada com esse presente, né? Eu acho que isso aqui pra mim vai ser uma lembrança que eu vou carregar com muito carinho no meu coração. Vai estar na minha prateleira dos troféus, né, da Serenata, onde a gente andou, nós recebemos. E eu tenho um espacinho que eu guardo todos lá. Esse aqui vai ser mais um que eu guardo com muito carinho. Muito obrigada. Agradeço a equipe, né, por todo o carinho. Me senti muito abraçada por você desde o primeiro contato. E assim, que Deus abençoe grandemente seus projetos, sua vida, sua caminhada, né? Que a gente sabe que para nós mulheres é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Mas não é impossível. Então não desistam, continuem que vai dar certo. A união faz a força e a gente tá aqui para isso, para contribuir cada vez mais. Com certeza. Como você estava falando, né? A gente poderia fazer perfeito? Sim. A minha preferida. Então ela é assim. Quando eu te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui da vida a tua vida. 2 meses de aventura, o nosso amor viveu. 2 meses com ternura, beijei os lábios seus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não. Minha voz é de ouvir, ferir o coração. É boneca cobiçada, boneca cobiçada. Das noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano. Pois olha nos meus olhos e vê que não estou chorando. Muito obrigada por tudo. Meu Deus, obrigada. Ai, já valeu a pena. E nesse clima de romantismo, nos despedimos da história da Juliana, que teve na sua trajetória também a essência de outras 5 mulheres que a ensinaram a ter essa leveza, essa garra e essa força. Onde tem uma mulher determinada, tem uma mulher arretada.